Bom dia, mais um Café das Férias, todo dia, durante o mês de janeiro, das 9 às 9h30. E eu tava no perfil errado, super organizada, super atrapalhada, né? Acabei entrando no outro perfil. Mas vamos lá. Ontem a gente teve algumas perguntas, nós tivemos... Olá, Solane! Algumas dúvidas e a gente pôde responder, que é a questão da traição, né? A pessoa durante 27 anos estava num relacionamento e descobriu que tinha sido traída. E aí ela ficou a questão, se vale a pena. Bom dia, Cláudia, bom dia, Andréia, Satiko, né? A gente continua aqui com o tema de ontem. E vocês também podem trazer as dúvidas. Então escreva, enquanto eu falo aqui, eu vou começar, né? Márcia, bom dia. Enquanto eu começo a explicar, me tragam as suas dúvidas, né? Então, se você tem uma dúvida dos vídeos que assistiram ou da conversa que a gente teve ontem, bom dia, Cris, bom dia, Carla. Traz aqui. E eu vou pedir desculpas, eu não enxergo direito. Então hoje eu já me preparei, eu trouxe aqui o meu óculos de velhinha. Então vai chegar uma hora que eu vou colocar meu óculos para ler, porque às vezes eu não consigo enxergar mesmo. Então não é que eu ignorei a pergunta, é porque eu não enxerguei mesmo. Mas hoje eu vou colocar e aí eu volto e leio tudo, tá bom? Bom, já coloque aqui as suas dúvidas. Se ontem ficou dúvida sobre a questão da traição, dos filhos que não nasceram, vocês podem perguntar. Mas eu começo, até as pessoas entrarem, eu vou falar um pouquinho sobre a ordem da ajuda, né? Então, o que é essa ordem da ajuda? Então, a primeira coisa é o não julgamento, né? Prima, beijo. A primeira questão é o não julgamento. A gente não julga nada nem ninguém, porque tudo aquilo que a gente julga volta mais forte, né? E na questão da ordem da ajuda, você só ajuda quem te pede ajuda. E veio um monte de questões. Mas aí fica muito fácil, né? Porque você só vai ajudar se alguém te pedir. Você só vai ajudar seus pais se eles pedirem. Assim, não é ajudar o pai, ajudar os outros só quando pedir. Quando a gente ajuda o outro, tá? Sem ele ter pedido, muitas vezes ele fica até com raiva da gente. Isso é um fator, né? É uma situação que a gente percebe que acontece. E aí você pode ter algumas experiências. Quem já passou por isso, compartilha aqui com a gente. E também, às vezes a gente ajuda muito, porque ajudando o outro, a gente deixa de olhar os nossos próprios problemas. Então, ajudando o outro, sabe aquela pessoa que ajuda todo mundo? E aí você fala, nossa, você ajuda todo mundo, mas e você, né? Bom dia, Selma, Márcia, Ana Paula, Malu. Tragam as suas perguntas, tá? Eu estava explicando para quem entrou agora que tem algumas perguntas que eu não respondi. Não é porque eu ignorei, é porque eu não enxerguei. Então eu já peguei meu óculos de velhinha, daqui a pouco eu coloco para poder ler tudo. Breno tá em todas, né, Breno? Então, Breno, coloca a sua pergunta que a gente vai começar a bater um papo aqui, vai responder as dúvidas, tá? E aí, voltando para as ordens da ajuda. A gente ajuda, às vezes, tá? Não é regra, né? Não é receita, mas muitas vezes a gente ajuda muito os outros, porque ao ajudar, a gente deixa de ver nossos próprios problemas, né? E aí eu já até gravei esse vídeo, mas é a historinha do avião que você tá lá no meio e fala: caso as máscaras de oxigênio, né, caiam, primeiro você coloca em você para depois colocar no outro. A gente só vai ajudar o outro se nós estivermos bem. Se eu estiver desmaiada lá, não vou nem conseguir pôr a máscara no meu filho, não é? Então primeiro em mim para depois nos outros. E a gente também, uma coisa interessante, a gente só ajuda quando eu já estiver transbordando aquilo que eu vou ajudar. Então eu só ensino aquilo que eu sei. E a gente tem uma frase que eu fiz muitos anos atrás, quando existia ainda magistério, né?
uma das formações foi a página educacional. E a professora falava assim, quando a gente só ensina aquilo que mais precisa aprender. Olha que bonito, a gente só ensina aquilo que mais precisa aprender. E aí, bom dia, Lu, bom dia, Má. Eu falo que tudo que eu falo para vocês é o que eu já passei também. Né? Então, eu não vou ficar falando de filhos que não nasceram se eu não passei por isso. Né? Um monte de gente me perguntou, o que acontece? Eu tive 3 filhos que não nasceram. E até então eu lembrava com muita dor. Quando eu comecei esse trabalho sistêmico, eu percebi que as crianças, quando surgem numa dinâmica sistêmica, numa constelação familiar, elas nunca estão bravas com o pai, nem com raiva. É engraçado isso, porque você fala assim, nossa, elas não nasceram, né? Independente do porquê e como aconteceu, o que elas sentem é que foi o tempo certo. Aqueles 1 mês, 2 meses, 3 meses, foi o tempo certo de estar com a mãe e com o pai. Bonito isso, né? E aí parei de ficar triste. Até porque teve uma das situações, né? Onde a criança ficava triste, não porque não nasceu. Ela ficava triste porque a mãe lembrava com tristeza dela. Então, quando eu lembrava dela, ela chorava. Olha que coisa, né? Sobre o tema que a gente começou a falar, de ordens da ajuda, às vezes a gente ajuda as pessoas e eles ficam até com raiva da gente, porque ajudou, né? A Fátima falou, passei por isso, ajudei e depois de tudo passado, a pessoa falou que eu me... entrosamento? Não entendi. Mas assim, o que acontece? Também tem uma ordem da ajuda que é o seguinte, quando você ajuda, principalmente emprestando dinheiro, faz esse teste. Quem já passou por isso? Você tá lá, emprestou dinheiro para um amigo, esse amigo fica devendo para você. É muito ruim dever, ele se afasta, né? Um relacionamento, você deu muito, lembra do equilíbrio? Né? Tudo que a gente fala no Café das Férias é com base nos ensinamentos de Bert Hellinger, certo? E a primeira lei sistêmica que Bert observou e a metodologia dele, que ele criou, ele fala da primeira lei, que é inclusão e pertencimento. Todo mundo que você exclui ou que não é lembrado, ou por você, por tua geração ou as outras, vai surgir, aquela situação vai surgir, né? A segunda, ordem e hierarquia, pai e mãe grande, você pequeno, e a terceira, equilíbrio. A gente está falando da terceira lei aqui. Então, eu tô aqui na terceira lei, né? Quando eu tô num relacionamento, tá quites. Aconteceu alguma coisa onde você fica devendo, é ruim dever, assim como é ruim dever dinheiro, né? A pessoa sai. Então eu fiz tanto por ele, aí ele ficou devendo. E ele me largou. Que ingrato. É porque você não deixou ele compensar, né? Putz, a mim é isso, um desafio que estou trabalhando. Achar que precisam de ajuda financeira. Olha só, a Setsuko, a Neide escreveu aqui. Achar que os outros precisam de ajuda financeira, é isso? E aí quando você empresta, eles ficam até com raiva, ou oferece. Por isso que eu falo, gente, você só oferece ajuda quando é solicitado. A gente só ajuda quando alguém pede pra gente. Bom, julgamento. A Cris falou assim, é difícil não julgamento, né? Pois é, eu vou te contar uma história. Vamos lá. Presenciei uma situação onde a pessoa falava assim, antes da minha mãe casar com meu pai, né, ela foi amante dele. E aí eu falei assim para essa pessoa, antes da sua mãe casar com o seu pai, ela se apaixonou por um homem casado. Olha a diferença. Quando eu falo, ela foi amante, você já tem um julgamento, não tem? Quando eu falo, ela se apaixonou por um homem casado, e foi isso que aconteceu, você tira um pouco desse julgamento e você empate, você se coloca no lugar do outro, né? Quantas relações
a gente percebe que a pessoa se apaixonou por um homem casado. E ela sofre. E aí quando você vai ver a história dessa pessoa que se apaixonou por um homem casado, não foi só ela. Foi a mãe, foi a avó, foi a bisavó. E quando a gente foi ver essa dinâmica, ela existia, né, na família sem a gente saber. Então, nesta família existia sem a pessoa saber. E aí, essa pessoa, né, a mamãe que casou e se apaixonou por uma pessoa casada, é como se ela amasse tanto essa bisavó, essa avó, que também se apaixonou por uma pessoa casada, que repetiu um padrão. Lembra da gente falando dos padrões que se repetem na família? Então, ela olhou para essa vovó e falou assim, vó, igual a você, eu passo pela mesma dor. E você vê algumas histórias, né, de famílias que várias mulheres se apaixonam por homens casados. E você acha que é fácil? Não é fácil. É difícil. Quando você vê a situação, você faz um trabalho sistêmico com essas mulheres que se apaixonam por homens casados, porque a gente tem muito julgamento. Porque elas, né, virou amante do cara, né? E a gente nunca se colocou no lugar delas, né? Então esse é o julgamento, sabe? Difícil não julgar. E aí vê uma situação sua, né? Uma situação... Porque ninguém é perfeito aqui. Tudo que eu conto, né? O pessoal, até a minha irmã falou assim, pô, Maria, você fala tudo. Eu falei assim, sabe? O que a primeira lei não é a lei da inclusão e pertencimento? A gente tem várias histórias na família. Por que eu vou esconder? Então, eu tenho o meu tio-avô que foi dado, né? E eu não falo com julgamento nenhum. Eu falo com gratidão. Porque eles passaram por tudo isso pra gente não passar. Não é? Então, se o vovô teve um relacionamento com uma outra pessoa enquanto casado, você acha que foi fácil para os dois? Não foi nem pro meu avô, nem para essa mulher. E aí hoje, olha o que é o não julgamento. Eu olho com carinho para esta mulher. Porque talvez se ela tivesse ficado com o meu vovô, eu não estaria aqui hoje. Então ela perdeu muito. Ela não ficou com o meu vovô, mas ela perdeu muito. E aí vem a história da primeira lei sistêmica, né? Inclusão e pertencimento. Maria, você fica e conta todas as histórias da família. Eu falei assim, mas se eu não incluo nem meu vovô, nem a que namorou com o vovô, eu não tô trabalhando né? Não tô aplicando as leis sistêmicas na minha vida. Então a gente conta, mas conta com carinho, com gratidão, porque não foi fácil, né? Verdade, a Si tá falando, verdade, tentei ajudar minha mãe, falei que ela precisava ir ao psicólogo e ela ficou com raiva. Por quê? Porque não perguntou, né? Alguém te perguntou? A pergunta vai ser, alguém te perguntou, né? O que você pode fazer é mostrar o quanto a terapia foi boa pra você. Porque a gente tem mania de falar assim, você precisa ir no terapeuta. Você já foi alguma vez? Por que você acha que eu preciso? Né? Então você traz o lado bom. Você sabe que muita gente veio fazer o trabalho sistêmico porque mudou, literalmente mudou. E a pessoa achou tão incrível, falou assim, nossa, o que aconteceu? Eu fiz tal, fiz constelação, fiz maratona, fiz o que foi. E aí a pessoa trouxe o companheiro ou trouxe uma indicação porque ela mudou. Então comece por você. Ela fala assim, nossa, realmente, acho que a terapia fez bem pra minha filha, eu também vou procurar, né? O Breno falou assim, será que os não nascidos nasceram na mesma família? Provavelmente você é espírita, né? Eu não misturo religião aqui, tá? Mas, né? Pra quem acredita, uma questão que me ficou, né? Que eu falo, já me perguntaram, mas o que você é? Eu falei assim, eu sou cristã. Eu acredito em Cristo, então eu fui batizada. A primeira escola minha era de freiras, e eu até brinco que eu queria ser freira quando criança, né? Porque a primeira escola que eu estudei era Caritas. E aí eu via as freiras e eu queria ser freira quando era criança. O meu cunhado, quando o Papa João Paulo veio pro Brasil, ele que deu um presente lá, né? Então a gente tem uma ligação com o catolicismo. Eu tenho um irmão que é evangélico, eu tenho uma tia que psicografava, acredito também, minha avó era budista, minha mãe era Sichonoye. Então, na minha casa eu falo que graças a Deus tem de tudo, né? E aí, uma coisa que ficou na tua pergunta, tá, Breno?
Quando a gente fala, né, para uma vovó, porque a dor... Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu perdi 3 crianças, né? 3 filhos não nasceram. Quando eu fui atrás, eu tenho a avó dos 2 lados, que tem filhos que não nasceram, e a minha mãe tem 2 que não nasceram. Então, eu tenho 2 irmãos mais velhos que não nasceram, ok? Então, eu falo que eu sou a 3ª filha viva, mas eu sou a 5ª filha da minha mãe, do meu pai, né? Às vezes, para quem é espírita, vai para refletir, tá? Será que nas frases que a gente fala para a vovó, então numa dinâmica sistêmica você fala assim: vó, eu te amo tanto que igual a você eu passo pela mesma dor. Mas agora eu deixo o que é dos grandes com os grandes, né? Eu deixo essa dor de ter filhos que não nasceram com vocês grandes, e eu sigo o meu destino do jeitinho que ele é. Quando eu falo algo assim, em cima do teu pensamento, tá, Breno? Talvez você esteja falando com sei lá quem, né? Pode estar falando com o teu filho, pode estar falando com X, né? Então, no teu pensamento, mas na constelação, a gente trabalha apenas com a questão familiar, porque a gente fala do campo morfogenético, né? A gente fala que a gente tem papai e mamãe dentro da gente. Então, quando eu falo muito, né, dessa questão, quando você acessa o campo, você pega toda a história dessa família, né? Eu vou trazer esse exemplo aqui, ó. Adoro esse exemplo aqui. Vou pegar. Você é o Breno, tá? Ó. Você é o Breno, tá aqui. A sua avó, quando engravidou da tua mamãe, ó, tua mamãe tá na barriga dela. As mulheres, quando elas nascem, já nascem com todos os óvulos dentro do corpo, certo? Então, bebezinho, mulher, já nasceu com todos os óvulos, que vai gerar os filhos. Então, tá tua vovó aqui. A sua mãe, Breno, tá na barriga da sua avó, tá? E aí, quando você nasce, a princípio, você também já estava dentro da barriga da vovó. Por quê? Porque você é o óvulo que estava dentro desse bebê que é a tua mãe. Para pra pensar nisso? Então, eu acesso coisas da vovó. Então, ó, tua mamãe tá dentro da barriga da vovó, certo? Porque ela tá sendo formada, todos os óvulos aqui dentro, e o Breno tá aqui, ó. Ele nasceu depois, é a 3ª geração. Mas você estava dentro da barriga da tua mãe. Era o óvulo que estava aqui dentro dessa barriga, né? Então, se eu for trabalhar com o campo morfogenético, tem gente que fala da memória genética, né? Muitas vezes você vai acessar, você pode lembrar situações que a sua avó passou porque a tua mamãe estava na barriga dela. E aí o óvulo veio daqui, tá? É um exemplo, são situações que podem acontecer. Então, gente que já fez regressão, né? Quem já trabalhou com regressão, já fez regressão, você fala assim, nossa, como pode? Eu lembrei de coisas que aconteceram, minha avó, e esse foi meu caso. A minha mãe falou pra minha tia, falei, eu acho que estou grávida. Eu falei, mãe, você conversou com a tia X, né? Quando estava grávida de mim? E é óbvio que ela não lembrava, né? Mas assim, dava nítida a sensação que ela tinha falado com uma das minhas tias, falou, eu acho que eu tô grávida. Ai, Max, daqui a pouco você vê, o Max adora aparecer aqui, né? Café das férias é assim, tá todo mundo em casa. Tá bom? Então, ó, Breno, eu não vou misturar nenhuma religião e nenhuma filosofia religiosa aqui dentro. Mas, se você é espírita, essa tua reflexão tem fundamento, ok? Se seus pais querem te ajudar financeiramente, mesmo após você adulta, dá equilíbrio? Então, olha que interessante, né? Do papai e da mamãe, você nunca vai conseguir compensar. Por quê? Pai e mãe já te deram muita coisa, que é a vida. Como você vai compensar a vida que eles te deram, certo? Então, é difícil você compensar a vida que eles te deram, né? E aí, de pai e mãe, a gente toma. Quando você compensa, você pode até compensar, tá? Mas enquanto pequena.
você pode tentar compensar, né? Na verdade, você pode ajudar os pais, mas sempre se vendo como pequena, não como grande, maior do que eles, ok? Quando adulta, você até pode sim receber, né? A gente fala que depois de uma certa idade, você consegue montar o seu próprio sistema familiar. Então, vamos lá. Quando você tá dentro de casa, então você tá pai, mãe, você, né? Você tá no teu sistema, no original. Aí, se você casa e agora é você e seu marido, ó. Aí você sai da família da mãe, agora é você e seu marido. Qual que é o sistema que domina? O principal agora é o seu. Você veio do sistema da mamãe e do papai, que é o original, mas esse daqui é o principal, tá? Se você tiver casada, né? Pra quem que a gente precisa trabalhar? Com esse daqui, não é? Papai e mamãe quer ajudar, você aceita com gratidão, né? Ele não gera desequilíbrio, mas é a postura que você recebe essa ajuda financeira. Você recebe essa ajuda financeira com arrogância ou com gratidão e com alegria? Como se fosse um presente. Aí é próspero, né? Igual herança, tá? Eu vou falar aqui de herança. Tem gente que exige herança, né? Então, papai e mamãe morreu, aí tá lá todos os irmãos, né? E aí ele exige essa herança. Se você recebe com a postura de gratidão como um presente, essa herança é próspera. Se você exige, não, porque eu não pedi para nascer, né? Então tô com dificuldade financeira, então você me ajuda. Aí, nossa, aí acabou, né? Aí é pior do que tudo nessa vida, tá? Então, te respondi, espero que tenha respondido com alguns exemplos. Eu acho mais fácil responder com historinha do que de uma forma assim, pá, né? Então, depois você me fala se entendeu. Aline, bom dia. Eu faço terapia e constelação, mas ela não acredita. Ah, então. Olha, Si, faz o seguinte. Você pode mudar a postura. Em vez de você falar pra tua mãe, você muda a sua postura e olha pra ela com gratidão, sem julgamento, né? E veja se, por meio da sua mudança de postura, ela sente. Muitas vezes é isso, né? A gente sente sim, né? A gente muda, né? A gente quer ver em cima... A gente faz essa mudança em cima também da mudança da postura dos filhos ou dos pais. A gente muda, o entorno muda também. A postura da gente influencia nos outros. Sim, o Breno respondeu, ok. A Lucimar, né? Meu filho recebeu minha ajuda com arrogância. Então, vamos lá. Quando o filho recebe ajuda com arrogância, não é próspero. Engraçado isso, né? Quando a gente recebe ajuda do papai e da mamãe, com alegria, com gratidão, assim como eu falei da herança, né? Tudo flui. Se eu recebo a ajuda da mamãe e do papai com alegria, com gratidão, a nossa vida flui melhor. Se eu recebo a ajuda do pai e da mãe, eu nunca vou conseguir retribuir, tá? Pai e mãe, a gente nunca consegue devolver, equilibrar, porque eles te deram algo tão precioso. Como que você vai equilibrar a vida que eles te deram? E mesmo que você tenha sido adotado, porque minha mãe me largou, porque não sei o quê. Mesmo uma criança que foi adotada, você nunca vai conseguir retribuir. Então você toma a vida do jeito que deu, que recebeu, quer dizer, com gratidão, e segue o teu destino, né? Aí sim é próspero, tá? Eu até vou dar um exemplo de um trabalho que a gente fez, que a pessoa, ela estava exigindo uma herança de família, né? E ela estava exigindo mesmo, entrou na justiça,
ela estava até com briga entre países, né? Porque era a herança de um outro país, né? Resumo. Ela e a filha estavam doentes, né? E a gente, durante a dinâmica, a gente mostrou o quanto não era divino exigir esta herança. Deixasse com esse país, deixasse, né, com essa história toda. Quando ela, na dinâmica sistêmica, quando ela se afastava e seguia a vida dela aqui no Brasil, tanto a doença quanto essas outras dificuldades se afastavam. E aí cabe a pessoa decidir o que ela quer. Eu quero continuar brigando, mesmo que isso custe a minha saúde e a saúde dos meus filhos? Ou tá tudo certo, eu já vi o que acontece e eu abro mão? Porque a herança é um presente, não é uma exigência, né? A herança é um presente. Quando eu vejo como um presente, tudo flui, tá? Então é uma outra, né, reflexão para essa ordem da ajuda, dessa arrogância, do receber e tudo mais. Isso aí, Si, muda a tua postura, trabalha a postura. Nakamura, bom dia, Maria. Todo respeito e gratidão, você contribui com sua sabedoria. Obrigada, amor. Elaine, minha mãe é muito negativa. Eu critico esse comportamento, mas sempre me vejo fazendo o mesmo. Ai, Elaine, adoro quando a gente abre desse jeito, porque é o seguinte. Lembra que a gente falou do julgamento? Tudo aquele que a gente julga acaba voltando mais forte. Ou, tem uma frase que eu acho que é do Bert, que ele fala assim: a melhor maneira de se tornar igual ao papai ou à mamãe, né, é não querer ser igual. Olha só, a melhor maneira de não querer ficar igual ao pai ou à mãe, né, Não, é isso. Olha, a minha filha me corrigiu. A melhor maneira de você querer ficar igual o pai e a mãe, né, é não querer ser igual. Então, deixa eu ver o que eu posso falar, vai. Um exemplo, prático. Minha mãe é super atrapalhada, né? Ela cai. Nossa, minha mãe cai direto. O que acontece comigo? Eu tô andando na rua, até a minha filha dá risada porque eu tô andando na rua e pá, caio. Mas caí outro dia, a gente foi passar sorvete e eu caí assim de quatro no chão, né? Eu tava com as duas filhas. Aí meu marido, que também faz esse trabalho sistêmico, ele trabalha com educação sistêmica, ele falou assim pra mim: tomou a mãe? Porque ele falou assim que quando eu tomar 100% a minha mãe, aí eu paro de cair, né? E os meus filhos também. Aí a Mariana também vive caindo. A gente foi viajar, também caiu, ainda bem que foi no último dia de... Caiu no carro também. Quando a gente ainda tinha o sítio, ela caiu no carro. Ai, meu Deus. Então é um exemplo, né? Tipo assim, então quando você toma a sua mãe do jeitinho que ela é, com tudo que ela te trouxe, você para de repetir algumas situações. Bom, minha mãe tá fazendo o mesmo. Ok, Elaine, obrigada pela sua contribuição, porque a gente traz exemplos práticos. Ah, é verdade? Então pronto, 9h30, tá bom. Deixa o like, vai lá no canal da minha mãe, se inscreve e ativa o sininho, que é pra quando lançar vídeo novo aparecer o YouTube mandar mensagem. Isso, deixa o seu like, compartilhe, convide seus amigos. Amanhã a gente volta. Tragam já suas dúvidas, né? Porque eu acho que é um bate-papo aberto pra gente conseguir tirar as dúvidas. Acho que foi uma oportunidade, eu tô de férias e veio um monte de dúvidas pelo Instagram, pelo YouTube e eu não consigo responder todo mundo. Aí a gente decidiu abrir esse formato que eu acho que é mais fácil, né? Da gente tirar dúvida, responder todos vocês, né? Tem coisa que eu já entro na próxima, amanhã eu entro para terminar de responder. A Andrea me sinalizou que eu acabei não respondendo algumas, então eu vou começar amanhã já respondendo as dúvidas que ficaram, tá bom? Gratidão, bom dia para vocês, nos vemos amanhã. Beijo grande. Tchau, e não se
esquece de passar no canal Ô, da Fran, minha, viu? da minha mãe, Maria da Relacão Sistema. Na verdade era relação, mas eu não sei porque colocaram relacão. Ô, Fran, esse aqui é meu é minha xerox, né? É minha cópia, miniatura. Beijo, até amanhã, gente. Tchau, até amanhã, que provavelmente eu vou aparecer. Não é, bom final de semana, bom ano, boa vida. O quê? Eu não sei, tem gente que tá trabalhando.